Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso estudo, né, da doutrina dos espíritos, desse grupo tão amado que é o Luz na Senda. Estamos aqui com muito amor e carinho, dando boas-vindas a cada um de vocês que estão conosco ao vivo e também a cada um que posteriormente estará ouvindo esse estudo, estará estudando conosco. Hoje é o dia que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos semanalmente, seguido de vibrações. Quinzenalmente também temos o estudo da Gênese, né? Os milagres e as predições segundo o Evangelho, né? E, e também com a nossa querida Miriam, né? Hoje é, então, o estudo do Evangelho seguido de vibrações. Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos então, primeiramente, fazer a leitura de uma mensagem. Uma mensagem, a prece inicial, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, de forma a podermos nos preparar, né, para o ensinamento de hoje, né, para o estudo de hoje. A mensagem de hoje, ela se chama Refúgio, e ela nos diz o seguinte: ante as provas da vida, imagina-te em Deus. Todo trabalho é bênção, se te apoias em Deus. Em peços e conflitos, não te afastes de Deus. Lutas e incompreensões, refugia-te em Deus. Ninguém vive nem age fora das leis de Deus. Vencerás hoje e sempre, entregando-te a Deus. Então, essa curta, mas tão cheia de conteúdo, essa mensagem, né? Ela é de Emmanuel, é o capítulo 27 do livro Busque e Acharás, através do nosso querido Chico Xavier. O que Emmanuel vem nos ensinar, nos trazer através dessa lição, né? Dessa mensagem inicial? Que não importa, né? As provas que estivermos passando, seja conflitos, sejam lutas, sejam incompreensões, quaisquer que sejam as provas da vida. A gente tem que se imaginar sempre e se apoiar sempre em Deus. A gente não pode se afastar de Deus, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente se rebela, a gente abre o nosso coração para todos aqueles defeitos morais ou imperfeições morais que nós ainda temos. Quando nós estamos próximos de Deus, nós abrimos o coração para que a gente possa mudar. E Deus ajuda, a espiritualidade ajuda. Sempre temos ajuda. Agora, quando nós nos afastamos, nós nos rebelamos. Né? E os rebeldes, quem está nesse estado de espírito, vamos dizer assim, não consegue, não tem condições de receber as bênçãos de Deus. Deus não deixa de nos abençoar, só que nós precisamos estar aptos a receber. Nós precisamos estar abertos, a mente e o coração também. Né? Então, essa é a mensagem de nosso querido Emmanuel hoje, para que a gente possa, né, refletir aí, principalmente no nosso dia a dia. Né? E, inicialmente, vamos então fazer a nossa prece, com muito amor e carinho. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores desse nosso grupo de estudos, nossos mentores e anjos da guarda, nós pedimos que nos auxiliem para que melhor possamos compreender as lições de hoje, sempre com muito amor e carinho. Nos ensina, Senhor, a aceitar aquilo que não compreendemos e nos ensine também, abra nossa mente para que a gente possa compreender o que necessitamos. Tudo no nosso tempo, né? Obrigado, Senhor. E assim que possamos
a cada dia nos instruir na nossa reforma íntima, sempre com o coração aberto e a mente também. Assim, nós pedimos permissão para iniciarmos os estudos de hoje com a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Estão todos bem? Então, vamos lá. Sempre seguindo com Jesus. Como disse Emmanuel, não importa as dificuldades, que estejamos sempre com Deus no coração, né? Sempre buscando através de uma prece, sempre buscando, pedindo auxílio, se para nós é difícil, né? Aceitar, se para nós é difícil a lição. A gente precisa sempre estar em oração. Sempre. Bom, vou colocar aqui o banner. Boa noite, boa noite. Um grande beijo a cada um de vocês, um grande abraço, que Deus os abençoe e os envolva de luz. A cada um que for chegando, o nosso abraço, o nosso carinho, né? E posteriormente também vocês que estarão conosco. É uma alegria realmente. Então vamos, hoje, dando continuidade ao Evangelho, nós temos aqui, a continuidade do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E hoje nós vamos estudar sobre a coragem da fé. Então vamos lá, colocar o texto aqui. Muito bem. Nós aqui, o texto, a tradução que nós temos aqui, que escolhemos para dar continuidade, é uma tradução do José Herculano Pires, do Evangelho. Mas, se você não conseguir enxergar, apesar de a gente ter que colocar aqui, pode acompanhar pelo seu próprio Evangelho. As palavras são parecidas, né? De tradutor para tradutor. O que importa mesmo é a mensagem, tá? Principal, é o conteúdo. Então vamos lá, fazer a leitura e os comentários. Sejam todos bem-vindos, queridos. Então vamos lá. A coragem da fé. Item 13. Retirado de Mateus, capítulo 10, versículos 32 a 33. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aí tem o item 14, que é parecido, agora só que é retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Então, o que é isso, né? Esses dois itens, nosso querido Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos da codificação, retirou, né? Por que tem a ver, né? É você ter, né, aqui, entre o que a gente leu até agora apenas, é a questão de ter coragem de se admitir seguidor de Cristo, né? É sobre isso que estamos falando. E nós entendemos, pelo que é só de ler esse trecho, que Jesus nos orienta que nós não devemos nos envergonhar. Nós devemos ter coragem de dizer, sim, eu sou discípulo do Cristo. Sim, eu sigo Cristo, eu sou cristão. Não importa o que aconteça, né? Será que nós já construímos essa coragem? E aí vem o item 15, que começa a explicação segundo os espíritos, né? E nos diz assim: a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões,
e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Estou fazendo uma pausa aqui. Ele fala de coragem das opiniões, né? Nós estamos numa época em que a gente está sendo provado nessa questão, né? Principalmente nós aqui. E nós devemos passar a mensagem com muito cuidado, né? Sempre. Porque nós queremos estar aqui amanhã, né? Então, que nós possamos colocar e que Deus nos intua a inteligência para funcionar, para que a gente consiga, né, fazer direitinho que é trazer a mensagem do Evangelho para nós, né? Então, ele fala dessa coragem, né? De que maneira a gente pode fazer isso, né? Porque se a gente imaginar a época nossa de adolescência, muitas vezes o que acontece, né? A gente se vê jovem ou vê um jovem, os jovens fazendo isso, quando eles não estão ainda estruturados em suas personalidade ou na sua opinião mesmo, né? Ele não tem ainda aquela identidade formada, ele ainda está conhecendo, eles estão conhecendo as coisas, como nós também já passamos por isso. E a gente teme, né? Simplesmente, às vezes, falar que gosta de um artista, não é? Coisas corriqueiras do dia a dia. Agora, imagina no caso aqui, a gente está falando de cristão, de seguir o ensinamento da vida, né? Que é muito mais do que, né, uma coisa corriqueira do dia a dia. Então, isso é sério, né? Mas na adolescência a gente sabe que tem muitas coisas que a gente não fala muitas vezes que gosta, para não ser mal visto ou para que não brinquem de uma forma com a gente que a gente não sabe para se defender. Muitos de nós, se não forem todos, a maioria de nós já passou por isso, né, na fase de adolescência. E nós somos provados durante a vida inteira, né? Tem um jovem ou outro que já é ali, com certeza, já é formado tudo, mas não é a maioria, né? E muitos de nós, adultos, também, né? Aqui a gente lembra da passagem lá, logo que após nosso mestre ter sido pego, né? Entregue na noite anterior, né? Da crucificação, que enquanto ele estava lá sendo preso, e Jesus já havia avisado a Pedro que ele faria, né? Negaria 3 vezes. E por que será que ele negou? Qual foi a dúvida que bateu no coração? O que será que moveu isso? O que será que faltou? Que peças eram essas que faltavam? Depois ele se transformou, né? Na pedra, né? Pedro, pedra, né? A rocha, né? Por onde a Boa Nova também, né? Foi levada, né? Dos apóstolos. Então a gente pensa muitas coisas só de ler esse primeiro trecho, né? Aí na sequência diz assim: Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, não, renegará, perdão, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade,
não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Entende? Essa é uma lógica. Aqui está em destaque, a gente está vendo inclinado, né? Porque é uma lógica. E ele continua dizendo assim: perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a, com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Então, a gente, nesse trecho, no item 15, Kardec e os espíritos nos trazem a questão da coragem de opinião como uma prova de dignidade, né? Que essa coragem, né, tem a questão do mérito, né? Que mérito é esse? Ter razão das circunstâncias. O que é isso? Quando a gente volta lá, né, ó, que ele fala assim, ó, a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos. Então, isso daí a gente fala, nossa, que corajoso, enfrentando o perigo. Ele é perseguido, né? Nossa, ele enfrenta as discussões. Olha, ele não liga pelos sarcasmos, né? Ele não liga lá para os hoje chamados bullings, né? Ele não liga, ele é forte. Isso é coragem, não é? E sempre foi admirado, isso que ele está falando, né? Teve a consideração dos homens. Né? Só que o que os espíritos nos dizem? Que nisso, como em tudo, o mérito está onde? Na razão das circunstâncias. Resultados, né? Porque quando analisa-se os resultados, é que aí a gente vai saber se a pessoa é corajosa mesmo ou se ela é fraca, né? Tem a fraqueza e vai recuar diante das situações e consequências que vão vir, né? Como que é, né? Às vezes a gente confunde coragem com destemor, né? O corajoso com o destemido. O destemido é aquele que, pela própria palavra, ele é aquele que não tem medo, né? E nós sabemos que nós não podemos ficar presos no medo, que o medo é algo que nos joga para baixo, o medo é algo que serve como se fosse uma âncora, que serve de alimento, aquela energia do medo serve de alimento para os espíritos sofredores, enfim. Só que nós precisamos, como diz na psicologia, né, ter um pouquinho de medo, no sentido de quando ele é, até onde ele é saudável na nossa vida, né? Até onde ele é saudável. Porque a gente não pode ser uma pessoa que não tem medo de nada. Aquele que não tem medo de nada, ele não, né? Ele enfrenta tudo, não quer nem saber, vai, o precipício, vou lá. E vai, se joga, morre, acabou. Então ele não mede consequências. É aquele que entra para uma briga e não quer nem saber, sai lá tudo, arranca cabelo, às vezes nem sei se sair da briga, né? Enfim, a gente não pode passar do limite, a gente tem que ter noção das consequências, né? Só que diante das consequências, né, qual será o próximo passo, né? Por isso que os espíritos nos falam aqui, né? Que a gente tem que ver a razão das circunstâncias. Né? Agora, o corajoso, aquele que tem coragem, no sentido mesmo da palavra, né? É aquele que enfrenta essas situações, que mede as consequências, né? Mede se aquilo realmente ou seja, tem um momento de reflexão diante da situação. Né? E se Jesus esteve entre nós, trouxe a boa nova, já explicou para a gente, olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por quê? Já estudamos isso anteriormente. Porque
colocar uma ideia nova, trazer uma ideia nova, uma lei de amor para a humanidade, nem todos aceitariam, como não aceitam até hoje, né? Então, isso ia trazer conflitos, ia trazer muitas coisas. Se a gente for ver, por exemplo, na época dos romanos, né? Lá onde se passa, por exemplo, o livro Ave Cristo, para quem já leu, quem não leu, olha, uma excelente leitura, maravilhoso. Passa por volta do ano 200 depois de Cristo, em que os imperadores ainda perseguiam, né? E a sociedade romana, aos poucos, ela ia se tornando cristã. Mas até lá havia esses conflitos, né? E os cristãos eram denunciados, né? Os cristãos eram difamados, né? Eles não tinham feito nada demais a não ser se encontrarem todos num determinado canto lá, fazer suas orações, suas reflexões, né? Só o fato, às vezes, de acreditar em Jesus, de ter essa coragem de admitir, né? Isso era algo que mexia com o orgulho dos romanos. Isso está claramente descrito no livro, né? Era uma coisa assim que a pessoa não quer nem saber se a pessoa fez o bem, se não fez o bem, se era da família, se não era da família. Ah, eu não, né? A pessoa não podia nem ouvir o nome de Jesus, nem, jamais, né? Ah, é cristão, então mandava lá para aqueles sacrifícios, né, com os animais, fazia os cristãos de tocha, sabe? Tinham aqueles castigos, aquelas torturas terríveis que dilaceravam tudo, né? É contado no livro, mas assim, estando preparado, assim, não vai uma criança ler, né? Mas tudo tem o seu momento para essa leitura. Mas dá para ler tranquilamente. As coisas na televisão que não têm um sentido, porque lá tudo mostra, né, um sentido para que a gente compreenda como que era naquela época, o que acontecia, que mesmo assim era o orgulho daqueles que não viam que as pessoas tinham um bom coração, não queriam saber, queriam que os deuses imperassem, não, o que importa é o que fulano de tal falou, né, etc. Né? Então queriam impor aquilo lá, não queriam deixar, né, com que livremente, ou cada um no seu canto, né, pudesse ali professar a sua naquilo que acreditava, né, sua religião, ou seja, suas orações, e ficavam aqueles orgulhosos que não aceitavam, assim, extremamente indignados e pensavam realmente nessas torturas e morte e condenações, só por não aceitar que tinha algum colega ou familiar ou amigo que se dissesse cristão. Não, agora, a partir de agora eu sou cristão. Né? Então está lá no livro. Então isso daqui é uma coisa que traz à nossa memória também esse trecho, né? Fica aqui a dica do livro. Há também audiolivro, né? O audiolivro é a leitura do livro, tá? Não é que nem novela, não é que nem radionovela. A leitura é muito boa, tá? Recomendo. Tem vários grupos, inclusive no WhatsApp, que fazem a leitura ou a, por dia um capítulo, né? De vários livros. Então, quem não precisa de, assim, prefere, né, que seja lido, também tem essa opção, tá? Bom, continuando aqui, né? Ele fala da fraqueza, né? Fraqueza de recuar diante das consequências, de não sustentar opiniões, né? A gente vê, falou em adolescência, falou tentando rememorar o que passamos, tudo, né? A gente vê como nós, humanidade, ainda está na infância espiritual. Quantos de nós ainda não somos a maioria, que nós não recuamos diante das consequências, né, de sustentar nossa opinião? Não é verdade? Nós ainda não temos essa coragem. Se temos, muito bem,
né? Ali teremos o nosso merecimento. Se ainda não temos, né? Então, um dia a gente vai ter que construir isso, né? Porque é como ele fala aqui, na segunda parte. O que é estigmatizar? Condenar, né? Então, Jesus condena a covardia, né? Essa questão de fugir, né? Por isso que ele avisou Pedro. O que Pedro faria? Não, imagina. Chegou na hora, ele ainda fez 3 vezes antes do galo cantar, não é? Então, aí, o que Jesus condena de covardia? Na questão, por isso que ele diz, no tocante ao problema da doutrina, ou seja, ele foi chamado, a pessoa foi chamado por Jesus, imagina, foi, foi lá, seguiu, teve oportunidade de estar com Jesus, teve oportunidade de aprender, teve oportunidade de tirar dúvida, diante, claro, da atual situação, né, moral que cada um tinha. Não só os apóstolos, mas também todos aqueles outros que o seguiam, né? Isso vale para nós também, que temos hoje aqui, através, né, do espiritismo ou de outras religiões cristãs, né? Que nós temos, por exemplo, no caso aqui falando, né, de Jesus, nós temos as condições de ler, de estudar, de ir num culto, numa missa, numa palestra, numa casa espírita, né, numa casa de oração, enfim. A gente tem o quê? O contato com o conhecimento, a gente tem condições de perguntar, tirar uma dúvida com alguém, aquilo que não está entendendo, a gente tem. É por isso, né? Por isso que Jesus está falando. Como diante de tudo isso, né? Ainda ter essa fraqueza, então não aprendeu nada. É nesse sentido que ele condena, fala assim, poxa, você vem, você tira dúvida, você fala, você tem noção que é assim, e mesmo assim você vai fugir? Você não vai admitir? Você vai ser covarde, né? Então é nesse sentido, né, que ele é uma questão, uma reflexão que vem para nós, no nosso coração, né? Aí, ó, ele fala aqui, ó, aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. O que é isso aqui? Se nós não temos ainda condição de, acima de qualquer coisa, dizer, não, realmente, eu acredito nisso. Se a gente não consegue sustentar isso, se a gente tem medo de qualquer coisa que seja, se a gente não consegue sustentar, a gente não é digno de estar no reino dos céus ainda. Porque o reino dos céus é o reino da verdade. Se a gente teve, assim, contato com a verdade, achou que tinha entendido, que tinha se transformado, mas aconteceu isso, e a gente passou por essa fraqueza, a gente ainda não tem condições de ir para o reino da verdade, né? A gente ainda não tem aquela calma no coração, aquela certeza, a fé, por isso que chama coragem da fé, né? Que é o texto de hoje. A gente não tem a fé que tudo vai dar certo no final, que hoje está tudo, parece que não vai ter jeito nunca, né? Vai ser um retrato do que a gente está passando, né, hoje no mundo, mas a gente precisa ter fé, a gente precisa ter esperança, a gente não pode, né? Quem é cristão, quem segue a lei de amor, né? Quem tem a cabeça aberta já para entender, compreender um pouco mais, né? Não pode temer, tem que, né, seguir o caminho diante da dificuldade. E a gente tem que dizer isso para nós todo santo dia, porque todos nós somos provados. Uns são através de enfermidade, outros através de perder tudo, perder um emprego, sabe? Então, cada um tem a sua provação e tem outras e outras, porque cada um sabe da sua dor, do seu problema, daquilo que toca, daquilo que dói, né? Moralmente, não só no corpo físico, mas moralmente também, né?
Então, a gente precisa desse preparo, a gente precisa, né, estar sempre alimentando a chama da fé, da esperança, a sermos perseverantes. Você deu aquela caída, não, vou levantar, eu preciso. Pega uma mensagem, vai fazer uma leitura, né? Ai, não pode naquele momento, aconteceu alguma coisa com sua vista. Tenta lembrar de uma coisa que você. Algo que você leu, não consegue? Faz uma oração. Deus me ajuda a sair disso. Então, se a gente tem várias ferramentas, né? Várias ferramentas. E aí ele fala em questão de perder vantagem da fé, né? Por quê? O que é a vantagem da fé? A fé acalma o coração, a fé é aquela certeza no futuro, que tudo vai dar certo, não importa, né? Imagina os cristãos, a gente já não leu tanto no livro Há 2000 anos, quanto agora nesse que eu comentei, o Ave Cristo, os cristãos eram condenados. Ah, não, já sabiam que iam mesmo para o martírio, eles não ficavam se lamentando. Eles faziam as orações dentro daquela prisão, naquelas horas de prisão, naqueles lugares, né? Antes de serem lá executados, né? Eles ficavam, cantavam, oravam, ou seja, aquilo lá mantinha o quê? Um clima mais tranquilo, equilibrado. Por quê? Porque eles sabiam que não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, não tinha o que fazer. No caso deles, não tinham o que fazer, né? Eles estavam presos naquela época, todo mundo contra eles. Eles não negaram, eles tiveram fé até o final. Então, Deus, já que é assim, eles praticaram aceitação, eles buscaram equilíbrio através de um apoiar o outro, com canções, com assim, um conversando com o outro, né? No auxílio, porque lá no caso não tinha o que fazer. Quando a gente tem o que fazer, aí a gente é chamado à razão. Se a gente não fizer, a gente vai ser, a nossa razão, a nossa consciência um dia vai nos perguntar: por que você não fez isso? Se você tinha condições, se você já tinha como, né? Então a gente precisa ir e fazer tudo aquilo que a gente pode fazer. Ah, mas não vai dar, não interessa se vai dar certo ou não. Você tenta isso, tenta um, tenta dois, tenta três, tenta quatro, até se não deu certo mesmo, aí a gente tem que aceitar, né? E aceitar com amor, não com revolta. Porque imagina, quando eles fizeram a passagem, os cristãos, eles fizeram a passagem de uma forma equilibrada. Com certeza eles não sentiram aquelas dores, né? Daquele jeito. Eles já, né, se projetando para o plano espiritual de uma forma diferente, né? Foi um preparo, é sempre um preparo para a passagem, né? Então a gente precisa fazer isso conosco. Nos preparar para as coisas, nos preparar para os momentos de conflito, os momentos terríveis, mas sempre, né, com fé que tudo vai dar certo, que vai passar, que aquilo é o momento, que Deus está conosco. Jesus está sempre conosco. A gente que precisa estar com Ele também, né? E aí, por isso que ele fala de isso é vantagem da fé, né? E não uma fé egoísta, que é uma fé que é própria, né? A própria palavra fala, o termo, né? Fé egoísta, né? Que estuda ali para si mesmo, não ajuda ninguém, não pensa no outro. Então, que fé é essa? Tem que questionar, né? Tem que sempre refletir, né? Diante das situações. Às vezes a gente não sabe as nossas fraquezas. A gente vai tomando contato ao longo da vida, né? E a gente não pode ficar envergonhado. A gente tem que trabalhar em cima das nossas imperfeições para que a gente possa ser alguém diferente amanhã. Mas é um amanhã próximo, né? Porque quanto antes a gente adiantar isso, vai ser melhor para nós, né? Aí o item 16 conclui o estudo de hoje dizendo assim: o mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, nós estamos sempre trazendo para a natureza para que a gente possa entender, né? Os Espíritos nos trazem, Jesus também ensinava assim.
O que a gente está semeando? Que a gente vai colher lá na vida espiritual. Fruto da coragem, a coragem de ser bom, né? A coragem de não só se admitir cristão, mas de fazer caridade. A coragem de continuar, a coragem de auxiliar, e etc. Ou da fraqueza, de se esconder, de fugir, né? Então, que possa ser uma reflexão para nós, né? Que frutos nós, né? O que estamos semeando na terra, seja uma questão para nós essa semana. E agora que a gente está caminhando para o final, estamos já do estudo de hoje, eu separei um texto, um trecho do texto, do estudo, e uma das coisas, né? E eu gostaria de colocar aqui, ó, que é o dicionário, aqui. É da União Espírita Mineira, né? Federativa do Estado de Minas Gerais. E aqui eles fizeram um estudo, o tema sobre coragem. E as ideias básicas e o que eles concluem é maravilhoso para a gente tentar entender melhor o que é essa coragem. Que coragem é essa que nos propõe o Evangelho? Que coragem é essa que Jesus nos propõe, desde que trouxe a Boa Nova? E aqui eles tentam, né, nos trazem com certeza a luz dos intuídos, né, a luz dos espíritos, para que a gente possa melhor entender. E nos diz assim, ó, como ideia básica. Embora muitos entendam coragem como intrepidez, ousadia, bravura, o cristão sabe que a verdadeira coragem é de exemplificação do bem e do amor em quaisquer circunstâncias. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente, mas aquele que mais ame até mesmo aos seus adversários. Coragem é firmeza, energia, frente aos problemas que nos desafiam e como os maiores problemas para o cristão se encontram sempre no campo do espírito, tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho, com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Coragem, sim, para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bendizer aos que nos maldizem e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. Isso é a verdadeira coragem. Coragem é exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia. Não tem ninguém vendo. O que você vai fazer? Né? Caiu o dinheiro ali no chão, tem ninguém vendo. Você viu de quem que é? Caiu de tal pessoa. Está na sua frente, ela não viu que caiu. O que você vai fazer, né? Você vai ser honesto, pegar aquilo lá e falar, olha, seu, você deixou cair? Você, não tem ninguém olhando mesmo, vou pegar e guardar para mim. É uma questão, né? E corriqueira. Vamos lá. Exemplificar, coragem é exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia, defender o irmão ausente quando vítima de injúria, praticar caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo, trabalhar quando as forças se façam diminuídas. Ou seja, isso é coragem, continuar trabalhando. Né? Quando a gente vê aqueles senhores de idade que trabalham, né? Que estão lá fazendo, né? Ou seja, por mão, para distribuir, ajudar a distribuir. Aquele irmão que vem trazer uma palavra para consolar, para ensinar, auxiliar, trazer a boa nova de Jesus com a idade avançada, com os problemas que tem, né? Ou seja, ele está já com suas dificuldades, né? Forças diminuídas, mas ele continua trabalhando. Isso é coragem. Enfim, coragem de viver o cristianismo a cada instante, ou seja, todos os instantes da nossa vida, não só dentro do templo religioso, né? Todos os nossos instantes, a cada minuto nosso, para a libertação nossa e dos que nos cercam. O espírita com conhecimento da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito e da infinita misericórdia de Deus, é alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida, exemplificando
serenidade e confiança mesmo nas horas de adversidade. E olha como é difícil, mas nós podemos, nos é proposto, porque nós podemos. Uns precisam se esforçar mais, outros um pouquinho menos, né? Mas todos podemos. Busquemos o verdadeiro sentido da vida física na Terra e jamais nos faltará coragem de vivê-la com amor, trabalho e desprendimento, estudo e edificação, para que o reino de Deus se estabeleça entre os homens e a humanidade se encaminhe para o plano de regeneração a que nos destinamos. O cristão sabe que corajoso é aquele que, antes de demonstrar ser forte, é capaz de se negar a uma briga, por saber que a violência só gera violência, sendo às vezes melhor não termos as mãos ao usá-las para apontar uma arma contra nosso semelhante. Corajoso é também aquele que, enfrentando a si mesmo, aceita o mundo criado por ele em vidas passadas, procurando modificá-lo através do trabalho edificante do respeito a si mesmo e ao próximo. Só uma pausa. Na primeira parte em que fala que é melhor a gente não ter a mão do que usar para apontar uma arma contra o nosso semelhante, não quer dizer assim, porque o que é arma? Arma é uma palavra. A gente não está falando, por exemplo, do policial, que é alguém que tem uma profissão, né, que é para defender aqueles, né, nessa sociedade que a gente ainda vive, que tem os irmãos nossos, que sofrem e procuram o caminho do crime, né? Não estamos falando do policial que precisa muitas vezes fazer isso, porque ele também está dando a vida dele ali. Não é isso. Quando ele fala apontar a arma pode ser uma palavra, gente. Você pode usar uma palavra que não é um palavrão, uma palavra feia. Você pode usar uma palavra, mas a entonação, o momento, a maneira como você coloca, ela pode ser uma arma na sua boca. Você pode destruir alguém com uma palavra. Né? Assim como a gente tem em casa a tesoura, a agulha, a faca, que são utensílios que a gente usa no dia a dia na cozinha, na costura, né, que é a agulha, a tesoura para, sei lá, para cortar papel ou na costura, qualquer lugar, né? Tanto pode ser utilizado para o bem, nas coisas úteis, como também como uma arma. Então, que a gente sempre reflita em tudo que a gente for ler. É essencial. É o que nós precisamos fazer, né? E aí ele termina e conclui aqui com essa parte, principalmente das fraquezas, ó, quando ele fala: antes de tudo é preciso ter coragem de superar as nossas fraquezas. Precisa ter coragem para fazer isso. Quantos entram nas escolas de aprendizes, IESES, etc., aí, por aí, na hora que vê as próprias fraquezas, some, não tem coragem. Porque não é o momento ainda. Precisa estar amadurecido, né? Então, bom, antes da gente terminar, vou colocar, passou já um pouquinho aqui, vocês me perdoem, mas eu vou colocar agora para nós uma mensagem muito bonita lida pelo nosso querido Haroldo Dutra, que é do Emmanuel, se chama Coragem e Fé. Eu vou colocar para a gente agora, para terminar o estudo, e aí na sequência nós faremos as vibrações, tá bom? Colocando aqui, só um instantinho. Coragem e fé. Emmanuel. Continuar a serviço do bem, dando tudo que nos pareça uma esteira de malhas sob os pés. Eis a real significação da lealdade ao Senhor.
manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer, na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já se tenham distanciado de nós, e perseverar trabalhando, com a certeza invariável na vitória da verdade e do amor, a benefício de todas as criaturas, a despeito de todos os pesares. Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem descrer dos objetivos supremos da vida, na edificação da felicidade comum, embora a tempestade de desilusões se nos desabe em torno, derrubando apoios que se nos figuravam inamovíveis. Prosseguir caminhando para o alvo entrevisto, no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha. Avançar ainda e sempre, no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do espírito, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo na perplexidade e no erro, para levantar-nos nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, ao calor das consolações hauridas no próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo, eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Muito bem. Só alterar aqui. Muito bem, muito bem. Tá muito bonita, né? Essa mensagem do Emmanuel. E na voz do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Então vamos nos encaminhar, agradecer a cada um de vocês pela presença, por estarem aqui. Pedir mais uma vez desculpa por ter estendido um pouco, né? E também agora vamos nos encaminhando para as vibrações, cada um pode vibrar por aquele que vocês enxergam que tem necessidade, que necessitam de equilíbrio, de paz, pela família, pelo amigo, pelo conhecido, né? Por cada um de nós, né? Nesse instante. Então, com muito amor e carinho, nós vamos nos preparando, nos fortalecendo, né? Para que possamos, nesse instante, unidos em pensamento e sentimento, fazer as vibrações de hoje. Vamos continuar nessa sintonia de amor, de paz. Podemos pegar um copo d'água para ser fluidificada, ou senão a gente mentaliza o filtro, né? Para que não precise sair correndo agora daqui, né? Do lugar onde você estiver. O filtro, a garrafa de água, enfim, onde estiver nesse instante. E vamos doar um pouco de nós todos unidos aqui. Então, com muito amor e carinho, com muita paz, com nosso Mestre Jesus, vamos vibrar por todos os irmãos desamparados,
desesperados pela situação em que se encontrem nesse instante, seja por dores físicas ou dores morais, que estejam passando neste momento, onde quer que estejam. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa invadir seus corações e harmonizá-los. Vamos vibrar com amor e carinho por nossos irmãos sofredores, desajustados, infelizes, amargurados, revoltados, todos aqueles que ainda dão vazão a esses sentimentos, também pensando em todos aqueles que ainda praticam o mal, né? E se comprazem no mal. Tendo em mente que cada um está no seu próprio estágio de evolução, né? Que as coisas vão sendo ensinadas a cada um de nós durante a nossa vida, durante as vidas sucessivas, das oportunidades que Deus nos dá. E isso acalma o nosso coração, de modo a que a gente possa fazer uma oração para esse irmão, né? Que dentro de cada um de nós tenhamos a certeza, há a semente divina. E um dia ela vai germinar, ela vai florescer, ela vai frutificar. Esse sentimento de que vai dar tudo certo é a fé. Tenhamos fé. Fé no futuro, né? Que traz a paz e a tranquilidade para todos nós. Pedimos a nosso querido Mestre paz aos nossos corações e que a luz do conhecimento que aqui recebemos, através das suas lições, possa ser por nós realmente compreendida em nosso íntimo, em nossa mente, e ser multiplicada ao nosso redor, através das nossas ações. Que possamos cultivar a paz e o amor onde estivermos, seja no nosso lar, no local de trabalho, onde estivermos. Precisamos aprender a fazer isso sempre. Porque aí transformaremos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Vamos nos tornando mais leves, mais positivos. E assim nós pedimos que possa abençoar a cada um de nós, Senhor, a cada irmão aqui presente e a cada um que está sendo nesse instante lembrado, que possa chegar aos seus corações a paz, o amor, o equilíbrio de nosso Mestre Jesus. Também que possa chegar a cada um no momento em que for assistir esse estudo, for estudar conosco, e todos aqueles que neste momento também estarão sendo lembrados. Nesse instante, pedimos, Senhor, que possa fluidificar a água que separamos ou que mentalizamos, com o remédio que tanto necessitamos. E que sejamos, Senhor, merecedores dessa água fluidificada. Obrigado, Pai. Que as suas bênçãos possam envolver todos os asilos, creches, orfanatos, casas de saúde, os hospitais, maternidades, hospitais psiquiátricos, comunidades religiosas, os lugares voltados à educação, os locais de socorro, auxílio ao próximo, de tratamento, de recolhimento também. Obrigado, Senhor, pelos estudos de hoje, por podermos estar aqui reunidos contigo, buscando, através dos seus ensinamentos, que possamos abrir cada vez mais as nossas mentes e nossos corações, que possamos cada vez mais ter êxito nas coisas boas, na nossa reforma íntima. E assim pedimos que essa paz invada aos corações de todos os nossos irmãos, de todas as nações, de todos os lugares, imaginando a humanidade como uma grande família. E que também a família, com as outras, né,
famílias dos diversos globos e dimensões deste universo infinito, criado por nosso Deus de infinito amor. Obrigado, Pai. Nos ensine para que possamos sempre, buscar no nosso caminho o amor, o perdão, a caridade, a esperança, a fé, a paz, o entendimento entre nós, a alegria de servir, o serviço com o nosso Mestre. Que assim seja, Senhor. Que para que possamos ser cada vez mais como pontos de luz, auxiliar a iluminar, onde estivermos. E assim, na nossa prece final, nós só temos a agradecer muito amor e carinho a todas as orientações que tivemos durante esses estudos, intuições, as bênçãos que recebemos nesse momento de vibrações, assim com os corações mais tranquilos, equilibrados, nós só temos a agradecer. E assim, tranquilos, equilibrados, pedimos aos mentores desse nosso grupo de estudos, Maria de Nazaré, Maria Madalena, Joaquim e Sebastião Martins, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos os estudos de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite a cada um de vocês, muita paz, muita luz, que Deus os envolva de muita luz, e que as reflexões que nos foram propostas hoje, desde a mensagem inicial, todo o estudo de hoje, que possa nos acompanhar durante a semana, que possa fazer sentido na nossa vida, E só temos a agradecer pela companhia e até a semana que vem, até segunda-feira às 20 horas, em que estaremos nós, todos aqui reunidos, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, também a Gênese, que acompanha, o estudo dos espíritos e seguido de vibrações. Muito obrigada, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, até segunda. Boa noite, boa semana. Vou colocar a canção em homenagem à nossa querida mentora, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ilumina nossos corações nas preces e nas vibrações, acalma nossos corações, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ao receber os ensinamentos que teu Filho nos deixou, e a certeza da vida que a doutrina revelou. Maria de Nazaré, um abraço virtual, uma palavra de amor fortalecendo o laço espiritual. Maria de Nazaré, abraçada a Jesus, espíritas de boa fé enxergam tua luz, luz nascendo